Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. Quando a gente começa a analisar um fundo de papel, existe um erro muito comum que praticamente todo investidor iniciante comete. A pessoa abre o relatório gerencial, vê que um fundo possui 60, 70 ou até 100 CRIs na carteira e automaticamente conclui que ele é mais seguro do que outro fundo que possui apenas 20 ou 30 operações. Mas a realidade não funciona assim. A quantidade de CRIs, sozinha, diz muito pouco sobre o risco real do fundo. O que realmente importa é como esses ativos estão distribuídos dentro da carteira. Imagine dois fundos. O primeiro possui 60 CRIs, mas 70% do patrimônio está concentrado em apenas dois grandes devedores. O segundo possui apenas 20 CRIs, mas cada operação representa uma pequena fatia da carteira, distribuída entre vários setores e empresas diferentes. Na prática, o segundo fundo pode ser muito mais seguro do que o primeiro. Por isso, quando analisamos um fundo de papel, a primeira coisa que devemos observar é a concentração. Precisamos entender quem são os devedores, qual o peso de cada um deles na carteira, quais setores econômicos estão representados e até mesmo se existe concentração geográfica. Se uma única empresa representa uma parte muito grande da receita do fundo, qualquer problema financeiro envolvendo essa empresa pode afetar diretamente os rendimentos dos cotistas. O mesmo acontece quando o fundo está excessivamente exposto a um único setor da economia. Outro ponto importante é observar os grupos econômicos. Às vezes o relatório mostra diversos CRIs diferentes, dando a impressão de grande diversificação, mas quando você aprofunda a análise percebe que vários desses créditos pertencem ao mesmo grupo empresarial. Nesse caso, o risco continua concentrado. A pergunta mais importante não é quantos CRIs o fundo possui. A pergunta correta é: se um devedor enfrentar dificuldades financeiras amanhã, quanto isso impacta a carteira? É justamente essa resposta que mostra a verdadeira qualidade da diversificação. Uma carteira bem diversificada consegue absorver problemas pontuais sem comprometer significativamente os rendimentos do fundo. Já uma carteira concentrada pode sofrer bastante mesmo tendo dezenas de operações. Por isso, antes de olhar dividendos, rentabilidade ou qualquer outro indicador, vale a pena gastar alguns minutos entendendo a composição da carteira. Muitas vezes a diferença entre um fundo mais seguro e outro mais arriscado está justamente na forma como os ativos estão distribuídos, e não na quantidade deles. Agora vamos falar sobre um dos pontos mais importantes na análise de um fundo de papel: a qualidade de crédito. Se a diversificação mostra como o risco está distribuído, a qualidade de crédito mostra quem realmente está assumindo a dívida que gera os rendimentos do fundo. No fim das contas, todo fundo de papel depende de uma coisa muito simples: os devedores precisam continuar pagando suas obrigações. Se eles pagam em dia, o fundo recebe os juros, distribui rendimentos e tudo funciona normalmente. Mas quando começam os atrasos ou problemas financeiros, o risco aparece. Por isso, não basta olhar apenas o dividendo que o fundo está pagando hoje. É preciso entender a qualidade dos ativos que estão produzindo esse rendimento. Um dos primeiros indicadores que os investidores observam é o rating dos CRIs. O rating é uma avaliação feita por agências especializadas para estimar o risco daquela operação. Em geral, classificações como a AA, A ou A indicam operações consideradas mais seguras. Já ratings mais baixos costumam indicar maior risco de crédito. Mas aqui existe uma armadilha muito comum. Muita gente olha apenas para o rating e encerra a análise por aí. Isso pode ser um erro. O rating ajuda bastante, mas ele não conta toda a história. Também é importante entender quem é o devedor, qual o tamanho da empresa, qual seu histórico financeiro, como ela atravessou períodos difíceis da economia e quais garantias existem por trás da operação. Imagine duas operações pagando exatamente a mesma taxa. Uma delas está ligada a uma empresa consolidada, com histórico sólido e patrimônio robusto. A outra está ligada a uma empresa menor, com pouca informação disponível e maior dificuldade financeira. Mesmo pagando a mesma remuneração, o risco pode ser completamente diferente. Outro ponto importante é observar a composição da carteira entre ativos high grade e high yield.
Os ativos high grade normalmente possuem melhor qualidade de crédito e menor risco. Em compensação, costumam oferecer retornos menores. Já os ativos high yield oferecem retornos mais elevados justamente porque carregam riscos maiores. Nenhuma das duas estratégias é necessariamente melhor. O importante é que o investidor saiba exatamente o que está comprando. Muitas vezes um fundo apresenta um rendimento muito acima da média do mercado. Isso pode parecer extremamente atrativo à primeira vista. Porém, em diversos casos, esse retorno maior está sendo pago porque a carteira possui operações mais arriscadas. Por isso existe uma regra simples que vale para praticamente qualquer investimento em crédito: retorno e risco caminham juntos. Quando você vê uma rentabilidade muito acima da média, a pergunta não deve ser: quanto eu vou ganhar? A pergunta correta deve ser: qual risco estou assumindo para receber esse retorno? No final das contas, a qualidade de crédito é o que sustenta os rendimentos ao longo do tempo. Um fundo pode até pagar dividendos elevados por alguns meses, mas se a qualidade dos ativos for ruim, esse resultado pode não ser sustentável. Por isso, antes de se encantar com a rentabilidade, vale a pena olhar quem está por trás dos pagamentos. Muitas vezes é justamente essa análise que separa uma oportunidade interessante de uma armadilha para o investidor. Agora vamos falar sobre o LTV, um indicador que muitos investidores veem nos relatórios, mas nem sempre entendem a sua importância. LTV significa Loan to Value. Em português, ele representa a relação entre o valor da dívida e o valor da garantia que está por trás daquela operação. Vamos imaginar um exemplo simples. Um imóvel vale 100 milhões de reais e existe um CRI de 50 milhões de reais lastreado nesse imóvel. Nesse caso, o LTV é de 50%. O que isso significa na prática? Significa que existe uma boa margem de segurança. Mesmo que o imóvel sofra alguma desvalorização ou seja necessário executar a garantia, ainda existe uma distância confortável entre o valor da dívida e o valor do patrimônio que está servindo como garantia. Por isso, de forma geral, quanto menor o LTV, maior tende a ser a proteção da operação. Agora imagine o cenário contrário. Um imóvel vale 100 milhões de reais e a dívida é de 90 milhões de reais. Nesse caso, o LTV está próximo de 90%. Percebe como a margem de segurança ficou muito menor? Qualquer queda relevante no valor do imóvel ou dificuldade na recuperação do crédito pode gerar perdas mais significativas. Mas aqui existe um detalhe muito importante. O LTV nunca deve ser analisado sozinho. Muitos investidores veem um LTV baixo e já concluem que a operação é excelente. Não é tão simples assim. Você também precisa avaliar quem é o devedor, qual a qualidade da garantia, se aquele imóvel possui liquidez e qual é a qualidade de crédito da operação. Um LTV de 50% ligado a um devedor problemático pode continuar sendo uma operação arriscada. Da mesma forma, um LTV um pouco mais elevado, mas envolvendo uma empresa sólida e garantias de qualidade, pode apresentar um risco bastante controlado. Por isso, o LTV funciona como um termômetro da proteção da operação, mas não conta toda a história sozinho. Quando estiver analisando um fundo de papel, tente enxergar o LTV como uma camada adicional de segurança. Ele ajuda a entender o quanto de gordura existe entre a dívida e a garantia. Quanto maior essa proteção, menor tende a ser o impacto de eventuais problemas no futuro. No final das contas, o melhor cenário é encontrar operações que combinem três coisas ao mesmo tempo: bons devedores, garantias sólidas e um LTV saudável. É essa combinação que normalmente cria as operações mais equilibradas dentro de uma carteira de fundos de papel. Agora chegamos a um ponto que muita gente olha de forma errada quando analisa fundos de papel: o spread da carteira. O spread nada mais é do que a remuneração adicional que o CRI paga acima de um indexador, como IPCA ou CDI. Por exemplo, quando você vê uma operação pagando IPCA mais 6%, significa que o investidor receberá a variação da inflação mais 6% ao ano. Da mesma forma, uma operação pagando CDI mais 3% entrega o CDI mais essa remuneração adicional. É justamente esse spread que ajuda a gerar os rendimentos do fundo. Por isso ele é considerado um dos motores da rentabilidade. Mas aqui existe uma armadilha muito comum.
Muitos investidores procuram apenas os maiores spreads. Eles olham duas operações e escolhem automaticamente aquela que paga mais. Só que no mercado de crédito, normalmente retorno maior significa risco maior. Se uma empresa precisa pagar IPCA mais 10%, enquanto outra consegue captar recursos pagando IPCA mais 6%, o mercado está dizendo que a primeira operação carrega mais risco. Isso não significa que spreads altos são ruins. Significa apenas que eles precisam ser analisados com cuidado. O ideal é entender se aquele retorno está compatível com o risco assumido. Afinal, não adianta receber uma taxa elevada se a probabilidade de enfrentar problemas também for muito maior. Por isso, quando você analisa um fundo de papel, não deve olhar apenas para o spread médio da carteira. É importante observar também a qualidade dos devedores, os ratings, as garantias e os níveis de LTV das operações. Um fundo pode ter um spread médio muito elevado porque está assumindo riscos maiores. Outro pode apresentar um spread menor, mas com ativos de excelente qualidade e maior previsibilidade. Nenhuma dessas estratégias é necessariamente melhor que a outra. Tudo depende do perfil do investidor e do objetivo da carteira. O mais importante é entender que o spread não pode ser analisado isoladamente. Ele deve ser visto como a remuneração que você está recebendo para assumir determinado nível de risco. No final das contas, o investidor não deve buscar simplesmente o maior spread disponível. O objetivo deve ser encontrar o melhor equilíbrio entre retorno e segurança. É justamente esse equilíbrio que costuma diferenciar uma carteira sustentável no longo prazo de uma carteira que parece muito atraente hoje, mas pode trazer problemas no futuro. Agora vamos falar sobre inadimplência e renegociação, que talvez seja um dos assuntos que mais geram preocupação quando falamos de fundos de papel. Muita gente vê a palavra inadimplência em um relatório e já conclui que o fundo está com problemas. Mas a realidade é um pouco mais complexa do que isso. Primeiro, é importante entender que inadimplência não significa necessariamente prejuízo imediato. Em muitos casos, uma empresa pode atrasar pagamentos, entrar em negociação ou passar por uma dificuldade temporária sem que isso resulte em perda definitiva para o fundo. Por isso, quando você estiver analisando um fundo de papel, não basta olhar se existe inadimplência. O mais importante é entender o tamanho do problema. Quantos CRIs estão inadimplentes? Qual percentual da carteira eles representam? Há quanto tempo essa situação existe? E principalmente, o que a gestão está fazendo para resolver a questão? É aí que entra a importância do gestor. Um bom gestor não fica apenas esperando o devedor voltar a pagar. Ele acompanha a situação, negocia condições quando necessário, busca reforço de garantias e, em casos mais extremos, pode até executar as garantias previstas no contrato. Por isso, ao ler um relatório gerencial, vale muito a pena prestar atenção nos comentários da gestão sobre operações problemáticas. Muitas vezes é possível perceber se existe um plano claro de recuperação ou se o problema está simplesmente se arrastando ao longo dos meses. Outro ponto importante é observar a evolução da inadimplência ao longo do tempo. Uma operação pontual com atraso pode acontecer em qualquer carteira de crédito. O que preocupa é quando a inadimplência começa a crescer continuamente ou quando uma parcela relevante da carteira passa a apresentar problemas. Além disso, fundos de papel bem estruturados normalmente possuem diversas proteções, como alienação fiduciária de imóveis, recebíveis, fianças ou outras garantias. Essas estruturas existem justamente para aumentar a segurança do investidor caso o devedor não cumpra suas obrigações. No final das contas, o investidor não deve procurar um fundo que nunca tenha enfrentado problemas. O mais importante é procurar uma gestão que saiba lidar com esses problemas quando eles surgem. A inadimplência faz parte do mercado de crédito. O que realmente diferencia um fundo de qualidade é a capacidade de controlar o risco, negociar soluções e recuperar valor para os cotistas. É isso que deve ser analisado quando você encontrar operações inadimplentes dentro de uma carteira. Agora chegamos ao último ponto, que é o duration da carteira. Esse é um indicador que costuma gerar bastante confusão porque muita gente acredita que ele representa apenas o tempo para recuperar o investimento. Na prática, o duration é mais do que isso. Ele ajuda a medir o prazo médio dos fluxos de caixa da carteira e, principalmente,
O quanto aquele fundo é sensível às mudanças nas taxas de juros. Vamos imaginar dois fundos de papel. O primeiro possui duration mais curto. O segundo possui duration mais longo. Quando acontece uma mudança importante na economia, principalmente nos juros, esses dois fundos tendem a reagir de forma diferente. Fundos com duration menor normalmente apresentam menor sensibilidade às oscilações de mercado. Eles costumam sofrer menos quando há mudanças bruscas nas expectativas de juros e inflação. Já fundos com duration maior costumam ser mais sensíveis. Quando o mercado começa a projetar queda dos juros, por exemplo, esses fundos podem se beneficiar mais. Por outro lado, quando os juros sobem ou permanecem elevados por mais tempo, eles tendem a sentir mais pressão. Por isso, o duration também ajuda o investidor a entender qual tipo de risco está assumindo. Uma carteira com duration mais curto geralmente oferece maior previsibilidade e menor volatilidade. Já uma carteira com duration mais longo pode trazer oportunidades maiores em determinados cenários econômicos, mas também exige mais paciência e tolerância a oscilações. E aqui existe um ponto interessante. Não existe um duration ideal para todos os investidores. Tudo depende do seu perfil e da sua visão para o mercado. Se você acredita em um cenário de queda de juros nos próximos anos, fundos com duration maior podem se beneficiar mais. Se você prefere estabilidade e menor exposição às mudanças econômicas, talvez uma carteira com duration menor faça mais sentido. O erro que muitos investidores cometem é simplesmente ignorar esse indicador. Eles analisam dividendos, patrimônio, preço da cota e qualidade de crédito, mas deixam de observar como a carteira está posicionada em relação ao prazo das operações. No final das contas, o duration funciona como uma espécie de termômetro da sensibilidade do fundo ao ambiente econômico. Ele não diz se um fundo é bom ou ruim, mas ajuda a entender como ele pode reagir em diferentes cenários de juros, inflação e atividade econômica. Por isso, sempre que estiver analisando um fundo de papel, vale a pena reservar alguns minutos para observar o duration da carteira. Muitas vezes ele revela riscos e oportunidades que não aparecem quando olhamos apenas para os dividendos ou para a rentabilidade atual. Galera, pega essa visão de análise como norte. Ao fazer isso, garanto que vocês terão menos problemas na compra desse tipo de fundo imobiliário. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.